programa é patrocinado por Betano.pt, apostas desportivas e casino online. E Cetelem. É ou não é? Com Carlos Daniel. Boa noite. Portugal já é, por regra, um país em que os problemas de saúde mental apresentam uma relevância preocupante. Perturbações depressivas ou de ansiedade são entre as causas principais para a incapacidade, que também é profissional, e o país ocupa mesmo o quinto lugar entre 37 países da OCDE quanto a consumo de medicamentos antidepressivos. Já agora houve um aumento de 5% ainda na venda desses medicamentos de 2019 para 2020. Com este pano de fundo, a pandemia de Covid-19 acrescenta um novo risco sério de agravamento de problemas, sendo seguramente causa também de novas perturbações. Vamos no segundo confinamento, prolonga-se o isolamento e a solidão, acumulam-se casos de sofrimento e luto, acentuam-se os sinais de uma crise económica geradora de mais desemprego, pobreza, insegurança e sempre muita incerteza. Discutir a saúde mental, e não há verdadeira saúde sem saúde mental, é mais que justificado, é mesmo uma obrigação. Esta noite, com o contributo de vários especialistas, vamos fazer isso mesmo. Estão entre os meus convidados o psiquiatra Vítor Cotovio, as psicólogas Margarida Gaspar de Matos e Gabriela Moita, também a psiquiatra da infância e da adolescência Catarina Amaral. Boa noite a todos, bem-vindos. A primeira palavra, todavia, é para pessoas que sofrem com esta situação. Vão ser várias a trazer testemunhos ao longo desta noite, em direto. Testemunhos em que seguramente nos iremos rever a nós e aos nossos casos familiares e às dificuldades que temos vivido ao longo dos últimos meses. Começo com o caso da família Borges e cumprimento a mãe Tânia, que é a diretora de Recursos Humanos, em termos profissionais, de uma empresa com centenas de trabalhadores, e a mãe, como eu disse, de 3 filhos, uma criança e 2 adolescentes. Tânia, boa noite e bem-vinda. Sei que os seus filhos têm 6 anos, 14 e 16. A primeira pergunta é: qual deles é que tem sido mais difícil de gerir nestes dias que já são meses? Boa noite. O mais difícil de gerir tem sido o menino de 6 anos. O mais velho, 16, cria uma rotina e hábitos que lhe permitem combater esta pandemia, este isolamento, nomeadamente o exercício físico, uma boa alimentação. A minha filha, com 14 anos, o primeiro confinamento foi um alívio para ela, nomeadamente porque era vítima de bullying, e foi um alívio porque se conseguiu livrar de determinadas circunstâncias. Já este segundo confinamento tinha um contexto diferente, tinha uma turma diferente, e foi mais difícil para ela. Realmente o menino de 6 anos é aquele que aqui em casa temos aqui mais dificuldade em gerir o dia-a-dia dele, porque é um menino que se tornou um bocadinho ansioso, é um menino que se tornou inquieto, e apesar de todos os esforços que nós fazemos em termos de família para combater todos estes problemas, é notório, é bastante notório a ansiedade e a falta de brincadeira que caracteriza a idade. Sei, Tânia, que ele podia estar já a chegar à escola e que decidiram retardar isso com a intenção de que ele tenha uma entrada, vamos dizer, na escola, no ensino básico, num tempo mais normal. É essa a vossa expectativa? Exatamente. Nós já éramos contra... Ele nasceu no mês de novembro, e nós já éramos contra o menino de 5 anos ingressar no primeiro ano com a idade. Pronto, somos a favor dos 6 anos. Com todo este panorama do confinamento, viemos então a achar que essa era a melhor solução. Portanto, retirámos do colégio onde ele estava, que era obrigado a ir para o primeiro ano, e colocámos o Francisco no ensino público, e ficou mais um ano a brincar. Globalmente consegue definir-nos quais foram as estratégias principais enquanto família que adotaram ao longo deste tempo para tentar, pelo menos, uma convivência o mais feliz possível? Olha, a primeira coisa é uma coesão familiar que temos. Eu e o meu marido decidimos que isto não nos iria afetar, até porque temos, eu como diretora de Recursos Humanos tenho que testar bem
porque eu depois tenho outros 200 filhos, se eu estou bem, eles também estão bem. Não posso estar mal, porque senão vou passar aqui tenho que lhes transmitir uma certa confiança. Depois optámos por viver aqui um dia a dia sem muitas expectativas, sem muitos planos futuros, portanto vivemos mais o dia a dia e temos algumas estratégias simples, que é o fazer ginástica diariamente. A alimentação também mudou para melhor, retirámos bastantes coisas que estávamos a eles, nomeadamente cereais, açúcares, retirámos da alimentação do mais novo para também não criar um comportamento mais ficar um bocadinho mais calmo. E temos estratégias de passeios. Quando a Tânia está a dizer nós decidimos que isto não nos ia afetar, isso é quase um pacto de casal assumido, é isso? Exatamente. Não quer dizer que seja tudo a correr às mil maravilhas, porque é difícil, muitas vezes mas um puxa o outro. E quando o outro se sente um bocadinho mais em baixo, tentamos que um puxe o outro, que é para também conseguirmos manter aqui alguma estabilidade em casa, a nível mental. E lá está, como trabalhamos os dois juntos e temos que transmitir também a quem trabalhamos alguma estabilidade. E essa experiência de trabalhar enquanto dura este tempo diferente, conseguir pôr numa balança, é mais o que ajuda ou o que complica na gestão em casa? Desculpe, não percebi. Se o facto de poderem manter atividade profissional, e há muita gente que infelizmente não pode, se na sua opinião tem sido algo que potencia pelo menos uma libertação de momentos de maior tensão em casa, ou se tem sido uma dificuldade acrescida de gestão, o que é que pesa mais? Nós decidimos que como temos várias lojas e podemos circular por elas, até porque achamos que faz bem andarmos no terreno e mostrar também alguma confiança às pessoas que lá estão, o facto de nós também lá estarmos. Temos decidido que um vai trabalhar de manhã, o outro vai trabalhar à tarde, às vezes vamos os dois, levamos um mais pequeno e vamos os dois, também é uma forma dele sair de casa. E vamos estando, e é uma forma de irmos falando com as pessoas e de estar, e às vezes sentir que tanto as pessoas dos escritórios que estão em teletrabalho também de se sentirem que têm algum acompanhamento, como das pessoas nas lojas que estão. Então estou na frente também da batalha e nunca fechamos, e eles estão lá, e são eles também convivem com as pessoas, com os clientes. Até porque há de facto uma multidão de portugueses que nunca pôde parar nem para proteger a própria saúde, e serão alguns desses com quem a Tânia trabalha. Tânia Borges, agradeço obviamente o seu depoimento. Muito obrigado pela experiência que trouxe, semelhante a umas quantas, mas diferenciada também numas quantas pistas que nos deixa. Segue-se o contacto com o José Eduardo Ferreira e vão ver que não está só uma pessoa na imagem, porque além do José Eduardo, que é o meu próximo convidado, tem 15 anos, é um profissional das aulas, mas é um jogador de futsal com vontade de crescer enquanto desportista também. E ao lado está o pai, o Joaquim Ferreira. Boa noite aos dois. José Eduardo, começo por ti. Sei que tens o sonho, como qualquer jogador de futsal, de ser o próximo Ricardinho. Isto da pandemia não veio ajudar nada, não é? Antes de mais, agradecer o convite. Sim, é verdade. Isto não veio ajudar-nos nada, porque antes de isto começar, criou-se muitas expectativas antes da época começar. Uma coisa que nos foi retirada por causa desta pandemia, mas isto afeta muito o psicológico, a meu ver, porque uma pessoa vai para um treino e já a pensar que não vai competir no fim de semana já é desmotivante. Então nós temos que nos preparar psicologicamente antes do treino para treinar com a mesma intensidade, para treinar com o mesmo esforço, e a saber que no fim de semana não se vai competir. É complicado. Como é que tem sido essa alternativa para manter a forma? Algum treino individual também, mas partilhas com os teus colegas coisas que vais fazendo com os teus colegas do futsal? Exatamente. Por acaso aí não tenho razão de queixa e tenho que agradecer ao meu clube, porque eles têm feito um esforço muito grande. Qual é o teu clube já agora? Merece que se diga então. É a Associação de Moradores da Granja. E eu tenho que lhes agradecer porque eles têm feito um esforço enorme, porque têm feito 2 vezes por semana teletreinos com um personal trainer,
Então nós tentamos sempre estar no ativo para nunca deixar de treinar. Zé Eduardo, houve ali um momento no outono em que houve a esperança de que a competição pudesse estar para voltar. Passou a haver mais treino, e não falo apenas do futsal, falo de várias outras atividades desportivas em que muita gente da tua idade e próxima teve a ilusão de que, retomando os treinos a seguir, viria à competição. Estás a enfrentar, posso concluir isto, uma segunda desilusão, por assim dizer? Exatamente. É que pelas notícias que nos dão-nos aquela ilusão que tudo vai voltar ao normal e depois uma pessoa cria aquela ansiedade de voltar a poder treinar, voltar a poder competir, evoluir, tentar chegar onde nós sempre sonhamos e depois, mais uma vez, somos desiludidos porque nada do que foi dito é feito. Última pergunta para ti, antes de ouvir o pai Joaquim Ferreira, é se a questão do desporto, tu sentes que a questão do desporto faz falta também para o aluno Zé Eduardo estar mais bem disposto, estar mais disponível para aprender? É um facto, porque, por exemplo, um dia que me corria mal a escola, eu ia para os treinos e tentava dar o máximo, tentava esquecer. E o desporto é uma coisa que me faz mesmo muito bem e eu estando bem com o desporto, estou bem com as outras coisas. Joaquim Ferreira, o que é que tem sido mais difícil para o pai gerir? O aluno que não pode ter aulas presenciais muitas vezes, que agora está outra vez a estudar a partir de casa, ou o jovem atleta que não consegue treinar como gostava? É mais difícil gerir, se calhar, o atleta do que propriamente o aluno. Ele tem telescola, da mesma forma que está a ter teletreinos também. É muitíssimo bem acompanhado e desde já deixo-me agradecer à Escola Secundária de Rio Tinto e à diretora da turma do José Eduardo, Ana Manso, que é fabulosa e tem feito um trabalho excelente também. Agradecer também ao clube, como o Eduardo já disse, por causa dos teletreinos, têm feito um esforço enorme para manterem os miúdos sempre ativos e sempre no treino. Sempre que posso, como também sou o treinador e faço parte da equipa técnica, ajudo em tudo o que posso o Eduardo para tentar que ele não pare e continue e se sinta motivado. Mas de facto é mais difícil a parte desportiva do que propriamente a parte intelectual, ou neste caso, falando em concreto da escola. E como é que tenta ajudar o seu filho e os outros com quem trabalha nessa faceta de formador de jovens e de treinador, para que eles compreendam que nesta altura, por muito que lhes custe, não podem mesmo competir? Eu penso que eles já se conformaram com a ideia. O problema como é que eu ia te explicar? Há vários escalões de formação e, por exemplo, no futebol começa-se com o fut 3, com 3 anos de idade. No futsal começa-se um bocadinho mais tarde, mas há escalões que não vão sentir tanto esta pandemia. Aqueles escalões que se começam a aproximar mais dos séniores e em que, como eu digo na gíria, o funil começa a apertar e já começa a cair. E é a partir mais ou menos da idade do Zé Eduardo que isso acontece, não é? Exatamente. A expectativa que foi criada porque iam jogar campeonato nacional foi frustrada, era juvenil de primeiro ano. Ou seja, para o ano ele vai ter que saltar para o último ano de juvenil sem nunca ter tido a experiência. E então o esforço vai ter que ser a dobrar ou a triplicar, não só para ele, mas para todos os colegas de equipa que estão na mesma situação que ele. Ele não é o único. Houveram alguns que já são juvenis de segundo ano, já tiveram a oportunidade de experimentar o nacional. Ele nunca teve, ia ter esta época e foi bastante frustrante não poder ter essa experiência. Mas eu penso que todos juntos a trabalhar no mesmo sentido, com mais esforço, com mais dedicação, com mais empenho, eu acho que nós vamos conseguir recuperar e vamos chegar a bom porto, se Deus quiser. Joaquim Ferreira, Zé Eduardo, muito obrigado aos dois, uma boa noite e para o Zé Eduardo... Nós é que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigado. Para o Zé Eduardo, sucesso na carreira e bom descanso agora, porque a hora já começa a avançar e aos atletas e estudantes recomenda-se que não se deitem demasiado tarde e, portanto, com esta nota que pode ser um pouco paternalista, mas o meu agradecimento ao Zé Eduardo e ao Joaquim. Temos aqui uma série de depoimentos. Margarida Gaspar de Matos, bem-vinda mais uma vez, boa noite.
psicóloga clínica, psicoterapeuta, professora catedrática na Motricidade Humana da Universidade de Lisboa, uma conhecida profissional a refletir e a focar-se nas questões também da juventude. Tivemos aqui uma série de depoimentos que apontam para que estejamos na iminência de uma crise de saúde mental, ou não vai tão longe? No caso destes depoimentos eu não iria tão longe. Tem aqui um caso muito interessante da Tânia, não é? Que apresenta 3 filhos em várias idades e que dá um quadro bastante claro dos desafios que se podem apresentar às crianças nas várias idades e de como uma família, enquanto célula familiar, pode encarar aquele desafio e torná-lo num sentido positivo. A Tânia tem um filho de 6 anos, não é? Tudo um bocadinho desorganizado no que diz respeito às rotinas do dia-a-dia, escolares. Este ano ia se socializar na escola, não foi. Cabe à Tânia e ao marido ajudarem a criança a organizar-se. Os mais velhos já se organizaram, já estão a viver o confinamento o melhor que podem, não é? Portanto, e verdadeiramente isto não prefigura uma situação de risco do ponto de vista da saúde mental. Estão chateados, estão fartos, estão irritadiços, estão com vontade de ir para a rua, de ir jogar como toda a gente, não é? Mas eles estão a capitalizar na coesão social, no afeto familiar, que é um dos fatores preditores da saúde mental, que é exatamente quando as crianças sentem que estão ali protegidas e que têm um apoio lá em casa. A família, que é tantas vezes uma instituição discutida e vista como em grande mudança, readquiriu com a pandemia um lugar central? Tem famílias, não é? Esta família parece que sim, não é? Mas as famílias nem todas são assim. E exatamente... Esta ideia do quase o pacto do casal, de um não deixar cair o outro... Sim, ela é interessante, ela estava, claro, a brincar um bocadinho, mas é verdade que é assim, nós vamos vencer isto. E nós vamos vencer isto não a fazer muita força, mas a fazer muita flexibilidade e com muito afeto. E penso que eles estão nesse caminho, não é? A ver que os filhos, cada um tem o seu desafio, são pessoas diferentes, portanto, com certeza que se confrontam com questões diferentes, mas eles estão ali coesos, curiosos, flexíveis e a dizer vamos ser capazes. E a família vai crescer à volta deste problema comum, ou desta situação comum, quer ver se nos livramos disto, não é? Portanto, isto seria quase a circunstância ideal, não é? Portanto, se as famílias pudessem ser todas assim, nós estávamos com um grande apoio lá em casa, enfim, da parte dos técnicos todos, que neste momento estão a atuar. E a visão do Zé Eduardo e do Joaquim a seguir também é uma perspectiva positiva de enfrentar uma dificuldade. Mas isso leva-me a esta pergunta, que é: o que é mais perigoso numa altura destas, em que se está a formar uma personalidade e há um desenvolvimento psicomotor acelerado? Estamos com jovens de 15 anos, muitos aos quais é limitada a atividade desportiva, tão importante para eles, e mesmo em relação à escola, a perda dos contactos com os amigos mais próximos. Pois é, claro que na adolescência, que já é o caso dos 2 filhos mais velhos da Tânia e deste jovem que entrevistou agora, na adolescência nós temos toda aquela questão de rever a nossa relação com o corpo, de nos autonomizarmos da família, de encontrarmos um par afetivo, não é? De nos darmos com os amigos, e realmente a adolescência sofre muito do ponto de vista... Qual é o maior risco? Era a minha pergunta. O risco, neste caso deste jovem... Ou de outros com a idade deles. Mas neste caso parece-me que é uma vida um bocadinho interrompida. Portanto, ele tem um sonho, está a lutar pelo sonho, o sonho é algo que lhe traz bem-estar e neste momento ele fica inquieto, inseguro e sem saber o que é que vai acontecer. Portanto, eu penso que a preocupação deste jovem será mais não saber o que é que vai ser o mês seguinte do que o mês seguinte ser especialmente mau. Se ele soubesse que para o mês que vem era diferente, ele estava mais seguro. E pronto, mandar a adolescência para casa numa altura em que há tanta coisa para fazer, encontrar amigos, sair, explorar o mundo, autonomizar-se, viagem de finalistas, o baile de fim de curso, todas estas coisas, e de repente não há nada, vai para casa. E é curioso que a vivência que os adolescentes, eu mantenho contacto com vários adolescentes em casa, por vários estudos que faço, ainda outro dia estive num programa com vários deles, e eles refletem que não é a mesma coisa o primeiro confinamento e o segundo. Há o que chamou há bocadinho uma fadiga pandémica, e que realmente eles estão a acusar. É como se no primeiro confinamento, depois do que disse também a Tânia, a jovem do meio parecia que estava férias um bocadinho, e depois a seguir é que não era bem assim.
mas realmente eles ativaram-se muito para conseguir viver aquela situação e encontraram amigos e fizeram grupos e não contavam ter que viver uma segunda vez. Não contavam ter que tentar viver. Foram para a escola muito contentes e a escola foi um bocadinho decepcionante, porque a escola não era a escola de antes, era uma escola mais controlada, com mais distância. E depois foram cumprindo no essencial da escola, mas mesmo assim tiveram que voltar para casa. Exato, e agora estão cansados. Estão cansados e estão um bocadinho mais a habituar-se a ficar apáticos, isolados, sedentários. Já vamos falar mais disso. Chama a conversa Vítor Cotovio, médico psiquiatra, membro do Conselho Nacional de Saúde Mental, também diretor clínico de um hospital psiquiátrico. Boa noite e muito bem-vindo mais uma vez à RTP. Ouvíamos, e posso pegar neste exemplo do desporto, que é tantas vezes visto, como outras atividades de lazer, como os antidepressivos naturais, não sendo possível que se realizem como até aqui. Há alguma alternativa, algo que possa compensar isto? É isso, é como diz, o desporto de facto é uma boa alternativa àquilo que é os antidepressivos, que não estes naturais. Há sempre, não é? Porque aqui estamos a apresentar bons exemplos. Temos que ter a consciência que também há condições e circunstâncias e outras pessoas que não conseguem pôr em prática estes bons exemplos que estamos aqui a ilustrar e que é importante que ilustremos para que de alguma forma nas pessoas em que isso é possível possam fazer transfer para essas pessoas. Repare que com as tecnologias digitais e com as tecnologias de informação, o que acontece é que o desporto também se pode fazer em casa. Portanto, eu fui vendo muitas pessoas a utilizar o YouTube para fazer esquemas de preparação física, de educação física, de exercício, seja ele de que tipo for. Portanto, há pessoas, desde os jovens aos mais adultos, que foram buscar àquilo que são a oportunidade que as tecnologias digitais oferecem, porque se trazem coisas aborrecidas, trazem muitas coisas boas, e nomeadamente nesta coisa que parece que podia ser paradoxal e não é nada, que é utilizar um ecrã e através de um ecrã replicar o exercício físico. Permita-me só perguntar isto, já agora, porque os exemplos surgiram, porque são as realidades destas pessoas que identificamos, algumas com dificuldades que elas próprias trouxeram, mas no caso dos jovens que praticam modalidades coletivas, e são muitíssimos milhares, o cenário não é bem esse, que é muito diferente fazer um treino de manutenção em casa e perder esse convívio e esse momento de prazer, de fruir um prazer como é difícil ter algo comparável na idade deles, não é? Sim, não dá para comparar, de facto. Não dá para comparar. Dá para melhorar. Dá para tentar equilibrar e compensar e não perder a forma e estar ligado. Não dá até por uma razão. Não é? Porque nós somos seres de pertença e de relação. Não é? Na Bíblia diz que o princípio é o verbo, mas a Simone vai dizer que o princípio é a relação. Nós precisamos da relação e precisamos da comunicação com o outro e até da comunicação não verbal, que o próprio exercício, não só a comunicação em estrito senso, é importante para o processo de desenvolvimento, porque o desporto de grupo e tudo o que isso traz de espírito de equipa, de resistência, de resiliência, de superação, de lidar com a frustração, que o trabalho em equipa e o desporto de equipa e a relação com o outro implica e que é estruturante no processo de desenvolvimento dos jovens, mais pequenos ou maiores, é fundamental, sem dúvida. E é indiscutível. E há aí uma expressão que foi utilizada por jovens jogador de futsal, que é uma coisa muito importante, que é a questão das expectativas. É muito importante, até é importante na forma como nós passamos a informação. Porquê? Porque, de facto, a fadiga pandémica também vai resultando disso. Vai resultando daquilo que é naturalmente a saturação que advém de uma repetição cansativa de algo que nós queríamos diferente e, por outro lado, da gestão que se tem que fazer, como eu costumo dizer, é quase matemática, o índice de frustração é igual às expectativas menos a realidade. Portanto, ou nós vamos baixando as expectativas em função de uma realidade ou melhora a realidade. Portanto, se a realidade ainda não melhora, temos que calibrar bem a relação entre as expectativas e a realidade para não frustrar progressivamente os jovens, mas quem diz os jovens, diz os adultos. Claro. Neste caso, a pergunta está relacionada com os jovens e o desenvolvimento dos jovens, e mas vale é para os adultos. Importante calibrar. Ia perguntar se vale também para os adultos, necessariamente. Vale para todos nós. Vale para todos nós. Vale para a criança pequenina, vale para o adolescente, vale para o adulto e vale para a pessoa mais velha. Que é esta gestão entre as expectativas e a realidade é uma coisa fundamental naquilo que é a nossa gestão, daquilo que eu chamo a angústia existencial pandémica. Nós vivemos dominados por esta angústia existencial pandémica, uns mais que outros, em função de competências prévias de resiliência que possam ter, mas esta angústia existencial pandémica advém do facto
nós estarmos com uma inquietação natural e legítima, que é um sentimento de ameaça e de ansiedade perante o risco de ser infectado, perante a infecto ou a ansiedade. E estamos aqui em contextos familiares, onde acontece muitas vezes, e gostava da sua leitura sobre isso, e porventura terá a ver exatamente com essa angústia de que falava, que é uma quase obsessão com o tema. Discute-se muito se os média conseguem falar de outra coisa, mas nós também em casa temos cada vez mais dificuldade de evitar o tema durante mais do que alguns minutos. Isto não ajuda. Sem dúvida. Mas é um desafio, ou seja, esse é um outro desafio. Como é que a informação, seja entre nós, seja também a propósito dos decisores políticos, ou a propósito dos órgãos de informação, como é que a informação, não há nada perfeito, mas há um risco de obesidade informativa, darmos muita gordura informativa e pouca proteína, como eu costumo dizer. E a gordura informativa, muitas vezes cai num risco que é nós darmos, eu digo que o ser humano precisa dar significado às coisas e precisa dar sentido mesmo em situação de pandemia para se poder superar. O ser humano precisa de sentido. Precisa ter um sentido. Se nós passamos só números, ou seja, são muitas contas e poucos contos, o ser humano precisa de história, precisa de se narrar a si próprio, para ter um trampolim de resiliência que o ajude a superar. Se são só contos, se são só números sem rosto, números são para os golos ali do jovem que está agora que eu estou a ver no ecrã. Esses números do golo que se marcam são importantes. Os números de rostos de mortes têm que ter, esses números têm que ter rosto. Nessa comunicação tem que existir boas histórias. Não podem ser só os números frios. Tem que ser boas histórias, porque quando se marca um golo, não é só o golo que conta, é toda a satisfação, toda a narrativa, toda a envolvência que o golo cria. Quando se põem números frios de mortes, é evidente que se desinsere os números das pessoas, e isso é gordura informativa e não é construtiva. E, portanto, há um desafio, como eu digo, não há perfeições, mas temos que ter sempre este desafio em causa para não potenciar a angústia, a tal angústia existencial pandémica, o tal sentimento de a pessoa ficar desligada. O ser humano precisa estar ligado, mesmo que não esteja ao pé, precisa da presença do outro. E, portanto, precisa de ligação, precisa de sentido. E só tem ligação e sentido se aquilo que nós vamos contando, aquilo que nós vamos narrando, tiver história lá dentro. Muito bem. É isso que constrói a nossa identidade, são as histórias. Ficam ligadas à nossa memória. Não devemos perder a memória neste momento. Compete aos média também colocar gente, rostos nos números, e por isso hoje trazemos também testemunhos de pessoas que estão a viver, e teremos mais alguns adiante no programa, e a viver de modos diferentes, uns com maior dificuldade, outros menor. Chamo-me ao debate também Gabriela Moita, conhecida psicóloga clínica, membro também do Conselho de Especialidade de Psicologia da Saúde da Ordem dos Psicólogos, especialista em questões dos relacionamentos. Até que ponto, Gabriela, boa noite também e bem-vinda, é que esta realidade está a colocar em tensão todos os relacionamentos? E posso pegar naquela experiência trazida pela Tânia logo a abrir o programa, não é? De haver quase um pacto de casal para se resistir a isto, porque há de facto uma tensão que cai sobre cada casal, cada pessoa que tem que segurar um lar, uma família. A afirmação da Tânia é notável, porque o que a Tânia nos traz é uma capacidade que o ser humano também tem de monitorizar a nossa vida. Ou seja, é evidente que não é fácil, mas a Tânia diz algo espetacular, que é nós decidimos que isto não nos ia afetar. E o ser humano também tem esta capacidade, que é de tomar decisões. E toma decisões em relação aos relacionamentos também, em relação à forma como vai viver a interação que tem com outra pessoa. Claro que eu estou a falar de uma capacidade e de uma competência geral e depois é preciso aplicá-la a cada contexto em particular. Mas foi uma abertura, eu diria, do programa notável, Tânia, e agradeço por isso, por mostrar esta autodeterminação. E isto serve para adultos, serve para adolescentes, serve para ajudar as crianças a perceber que nós também fazemos a realidade que temos. Naturalmente que temos um contexto dificílimo à nossa volta, temos um contexto para o qual não estávamos preparados, mas a vida traz-nos constantemente situações para as quais não estamos preparadas, e o que é importante é aprendermos exatamente a lidar com a diversidade de possibilidades que vão acontecer a cada momento. Nesse sentido, a forma como as pessoas se vão relacionando e também reinventam a forma de estar e de se relacionar durante este período vai ter a ver exatamente com as características de cada pessoa, e os colegas que já falaram um pouco antes de mim já referiram este aspecto, não é? Cada um de nós, em função das suas características de personalidade,
vai tomar decisões e aprender a lidar com a realidade, enfim, como foi capaz de lidar até então nas diferentes situações que se foram colocando com mais ou menos dificuldade. É apenas senso comum uma leitura que eu vou fazer, talvez simplista, dizer que quando um casal ou uma família, se quisermos olhar mais amplamente para pessoas que vivem juntas, funciona, a pandemia não vai ser um obstáculo inultrapassável, e quando já não funciona vai ser apenas uma agravante desse mau relacionamento? Eu só diria que é senso comum dizer isso em abstrato. É verdade que a tendência é essa, ou seja, se o casal se dá bem, como acabou de falar a Tânia, não é? A Tânia traz um exemplo concreto, é mais fácil as pessoas conseguirem articular. Se já estava mal, também é mais fácil manter-se em tensão. A coesão é tanto mais possível exatamente quando houver um ambiente favorável, um ambiente descontraído, um ambiente de facilidade de comunicação. Portanto, é verdade, é parte verdade e parte não verdade, não é? Agora, também é verdade que casais que se davam muito bem, perante a incapacidade de lidar com aquilo que agora está a acontecer, dependendo da forma como esta nova situação se lhes apresenta, e claro, aqui vamos ter diferenças muito grandes. O casal podia entender-se muito bem, mas as situações que, entretanto, acontecem do ponto de vista social, as dificuldades em relação interprofissional, o emprego, o desemprego, claro, as questões financeiras, não é? A forma como de repente estão na casa de uma outra maneira, todos em casa ao mesmo tempo, num fim de semana prolongado que nunca mais acaba, não é? No outro dia eu vi esta questão, isto parece um fim de semana que não acaba mais, onde estão todos ao mesmo tempo, mas com uma variante, é que habitualmente o fim de semana é um tempo de lazer, e agora é um tempo em que tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, durante o dia é tempo de trabalho, tem que ser tempo de lazer, e é preciso ir encontrando estes espaços, naturalmente que traz novidades, e é preciso... Gabriela, pedia-lhe uma resposta o mais rápida que conseguisse agora, porque eu depois tenho um intervalo mais à frente, ainda quero ouvir também a Catarina Amaral, outra convidada, mas eu não queria que os mais jovens fossem deitar, e porventura está a chegar a hora de irem de facto, sem ouvirem falar de namoro. Não vou aqui, obviamente, nem perguntar à Tânia nem ao Zé Eduardo sobre questões de namoro ou dos filhos ou do próprio, mas... Como é que se consegue viver entre os 14, 15 e os 20 e tais sem poder namorar normalmente? Sem poder namorar como nós estamos habituados. Mas os jovens, curiosamente, têm uma capacidade enorme, diferente de todos nós, de lidar com este espaço, com o espaço com as tecnologias digitais, está-me a faltar a palavra. Espaço cibernético. E, portanto, cibernético, exatamente, não, obrigada. E, portanto, é utilizarem nesta fase mais aquilo que já vinham usando, e é uma coisa que os jovens sabem, e temos tido isso intermitentemente, até nestas quebras, destas vagas mais difíceis, o corpo está presente, volta a estar presente. Eu diria que é de desenvolver a criatividade e aumentar mais ainda a capacidade que eles já têm e que têm vindo a desenvolver, e que para nós tanto nos assusta, e muitas vezes queremos tirá-los dos aparelhos, e agora é tempo de dizer vamos usá-los da melhor maneira. Naturalmente que há um corpo menos presente, mas também é tempo da fantasia, é tempo de pensar o que é que pode acontecer quando o corpo puder estar presente. As fantasias nós sabemos que são importantíssimas para a relação, toda ela, e naturalmente para a relação sexual em particular, não é? Para a relação de namoro. Quando digo a relação sexual, não estou a falar de um ato específico na sexualidade, mas da sexualidade na sua totalidade. Num sentido mais amplo. Olhamos então para... tempo excelente para desenvolver a fantasia. E para eles, atrás desse tempo, virá seguramente outro tempo. Há pouco falávamos também dos mais pequenos e da dificuldade que alguns podem ter. É um pretexto bom para chamar à conversa a Catarina Amaral. A Catarina é psiquiatra da infância e da adolescência. É ainda, posso dizer, uma jovem médica e uma jovem mãe, tem 2 filhos ainda pequeninos. Catarina, boa noite e bem-vinda. Antes de ir a essa questão, porventura, de como é que uma mãe experiencia também o que vai acontecendo a tantos dos que aparecem no consultório, a pergunta era mesmo essa: o que é que tem acontecido mais? O que é que tem surgido mais no consultório? Que tipo de dificuldades é que os pais, designadamente as crianças mais pequenas, encontram hoje? Boa noite, agradecer o convite para estar aqui.
No consultório temos de facto visto o agravamento do que se tem falado aqui, não é? Perturbações depressivas, perturbações de ansiedade, agravamento de perturbações obsessivo-compulsivas, porque na verdade está assim a pedi-las, não é? Tudo o que nós tentamos fazer com estes meninos que têm este tipo de perturbações todas as vezes é o que nós estamos a pedir que eles não façam agora, não é? Por exemplo, os meninos com perturbações obsessivo-compulsivas que algum problema de contaminação, que sempre despedimos para os pais não permitirem que eles lavassem as mãos, desinfetassem, agora pedimos exatamente o contrário. Desinfetem, lavem as mãos, desinfetem os superfícies todas, sejam continuamente em sobressalto. E isto efetivamente é perturbar um bocadinho aqui o problema, porque não podemos ajudá-los a tratarem. Nos mais pequenos têm efetivamente surgido problemas mais de concentração, de inquietude, de dificuldade de expressar-se, não é? Porque as crianças mais pequenas têm dificuldade em expressar as suas emoções e é importante nós ajudarmos as crianças com isso. Tentarmos perceber efetivamente qual é a dificuldade que eles estão a ter. Falarmos é difícil para eles falarem de emoções, não é? Mas se calhar fazermos algum tipo de trabalho, ou desenhos, ou jogar um jogo, ou ler um livro que fala sobre emoções e tentamos que eles se identifiquem com isso, para que nós consigamos perceber de que forma e onde é que estão aqui as maiores dificuldades. Catarina, eu sei que já há estudos sobre isso, mas da sua percepção enquanto profissional, em que idade é que se sofre mais com esta questão da pandemia, do isolamento, do afastamento, da necessidade de ficar em casa? Ou a partir de que idade, se quiser? Sim, eu acho que a partir da idade, ou seja, eu não diria que isto tenha uma questão de idade. As crianças, os adolescentes não são seres que possam ser avaliados individualmente, não é? Somos sempre partes integrantes de uma família. E eu acho que é muito mais importante termos noção de que as crianças que estão integradas em famílias disfuncionais, com problemas socioeconómicos, violência familiar, de qualquer idade, sofrem muito mais do que crianças de qualquer idade integradas numa família contentora, afetiva, que seja capaz de dar resposta ao que eles precisam, não é? Nomeadamente a família da Tânia, como já foi assim muito valorizada e muito falada. E, efetivamente, nesta idade, têm aquelas dificuldades que falou dos filhos, mas são crianças que estão bem em termos de saúde mental, não é? Vão tendo as dificuldades de inquietude, não é? Querem ir à rua, querem sair, querem fazer coisas com os amigos, mas o facto dos pais darem um bom exemplo às crianças é muito importante. Serem uma família unida, a mãe e o pai estarem bem, não é? Quando não estão bem, puxam o outro para estar bem. Isso é um grande exemplo para que as crianças também estejam bem, desenvolvendo as suas estratégias de resolução de problemas, estratégias de coping mais adaptativas do que crianças menos bem, em famílias que são menos integradoras, como afetivas. sempre na saúde mental, atuar sobre os mais pequenos é atuar sobre os pais também, é isso? Isso não há dúvidas. Atuar sobre os mais pequenos sem atuar sobre os pais não tem resposta. A maioria do tratamento para problemas da infância, de crianças mais pequenas, é exatamente com os pais, não é? Porque a coesão familiar, a capacidade afetiva dos pais, contentor e a capacidade de ajudar as crianças está mesmo nos pais, não é? De perceberem o que é que se passa com... Quando falamos de mais pequenos, falamos mesmo de mais pequenos, não é? Assim, crianças pequenas da infância. A maioria dos problemas resolvem-se efetivamente resolvendo a relação, resolvendo aqui com os pais. É lógico que isto gera muito stress em todos, não é? E as famílias que estão em teletrabalho, que estão com os filhos em casa, que saíram de repente, perderam assim o chão e deixaram de ter rotinas, deixaram de ter escola. E eles podem não perceber o que é que está a passar, podem culpabilizar-se, mas então eu deixei de ter escola porque eu tenho culpa, eu deixei de ir aos avós porque eu fiz alguma coisa de errado. E isso muitas vezes faz com que eles apresentem sintomas de ansiedade e sintomas relacionados com a saúde mental e que compreendidos, se calhar, se explicarmos que a culpa não é deles, usarmos, há imensas estratégias, podemos usar da Unicef, da OMS, de livros, de e-books, para explicarmos às crianças exatamente o que isto é, não é? Claro que isto já vamos numa segunda fase, se calhar a primeira fase teria sido mais útil. De qualquer das formas, as crianças que não percebiam nada ou que estavam numa fase ainda mais pequena, agora já vão percebendo e se calhar é importante irmos dando resposta à medida que eles vão desenvolvendo, porque já passou um ano, não é? Uma criança com Só em jeito de conclusão, Catarina, e pedindo mesmo uma resposta telegráfica, ou seja, retomando a primeira pergunta, não lhe têm surgido casos muito diferentes dos que surgiam antes da pandemia, ou verdadeiramente o que tem mudado é às vezes o que se tem de dizer a partir de cada dificuldade que se manifesta?
não têm surgido casos muito diferentes. Têm surgido mais casos. Nota-se um aumento da prevalência dos casos de ansiedade, dos casos de perturbações depressivas, não tenham surgido casos diferentes, assim que seja estranho de ser visto. Lógico que os fatores de stress são diferentes, não é? Catarina Amaral, agradeço também a vinda ao É ou Não É, em direto, esta noite. Boa noite e muito obrigado por trazer também esta experiência de alguém que trabalha diariamente com crianças designadamente mais pequenas, numa altura em que para elas pode também ser difícil entender este quase ioiô em que se transformou o ficar mais em casa e o poder sair de casa. Vamos sair por instantes, o intervalo é pequeno, retomamos a seguir para falar, por exemplo, de questões relacionadas com idades mais avançadas, já não dos mais jovens, e também com problemas decorrentes da ausência de trabalho. A saúde mental em debate esta noite. Nerd. Era? Ninguém. Mas ele vai escalar. Vamos casar outra vez. Como é